Olá, olá, cafezeiros de plantão. Olha a gente aqui novamente. Então, gente, só lembrando, viu? Aquela velha xaropada, né, Lucas? A gente, Toda semana é a mesma toda semana, xaropada. então a gente tá aqui mais uma semana, né? Mais uma quinta-feira aqui com vocês. Lembrando aí, vocês curtem, compartilham e se inscreve no nosso canal, segue nas nossas redes sociais, tá? E podem comentar. Apesar de hoje estar sendo uma gravação, né? Assim, outros programas nossos serão gravados agora no mês de janeiro, porque a gente precisa de umas fériasinhas, né? Organizar, vocês não sabem, mas provavelmente quando esse episódio for ao ar, nós estamos já em um novo local, não estaremos mais aqui. Então a gente precisa desse tempo para poder fazer essas mudanças. 2024 vai chegar com coisas novas, então aguardem. Provavelmente a gente já vai estar com coisas novas quando tiver sido lançado esse episódio. Então, mas mesmo assim, não deixem de comentar aqui, tá? Exatamente. Que a gente vai estar de olho e vai estar respondendo. É isso aí. Como o Mário falou, esse mês de janeiro a gente tá com algumas gravações especiais que não vai ser ao vivo. Então você pode comentar e a gente só não vai poder interagir ao vivo com vocês. Mas quem sabe a gente depois vai estar com vocês comentando. Nesse mês de janeiro a gente separou algumas pessoas especiais e que inclusive já estiveram neste espaço. Um deles é o nosso convidado de hoje, um cara que já esteve aqui, ator, cordelista, animador de rua, que recentemente, na verdade, eu encontrei com ele há poucos dias e foi onde veio o start de chamá-lo novamente para cá, escritor, membro da Academia Santanense de Letras. O homem é uma máquina. O homem é uma máquina. Então, assim, ele, entre tantas coisas, nos prestigia com seu talento, que é muito grande. Quem está aqui do meu lado, do nosso lado, é novamente ele, Silvano Gabriel. Tudo bom, Silvano? Tudo bem, rapaz, tudo bem. É bom, né? Vou estar aqui volta. novamente aqui com vocês, participando aí. Essa maravilha, ainda 2024, com aí. histórias boas, novas, né? Nada melhor do que começar o ano assim, né? Coisa boa. Silvano, hoje o nosso papo, a gente já fez, quem não recorda, se quiser, vai lá no nosso histórico e vê a conversa do Silvano que a gente fez aqui. Eu vou deixar até um cardzinho, um link da conversa do Silvano, que ele teve na primeira vez aqui. Muito boa, por sinal. Tem a história toda dele, quando ele começou, de onde ele é, tudo isso. Mas hoje eu decidi chamá-lo, a gente vai conversar para falar um pouco do lado dele literário. E esse ano ele lançou o livro Resgate de uma História. A segunda edição desse livro, na verdade. Em 2019, ele estava me contando aqui, lançou a primeira edição desse livro e agora lançou a segunda edição. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse livro, vou mostrar aqui um pouco a capa dele, Resgate de uma História. E eu quero saber do Silvano primeiro, por que esse título? Me explica um pouco como é essa história desse livro. Você quer contar um pouco também quando ele foi lançado a primeira edição em 2019? Enfim, vamos conversar um pouco sobre ele. Vamos embora. Resgate de uma História surge da necessidade de poder contar a trajetória do povo negro, né? Desde quando podia ser chamado povo negro, né? Que hoje é afrodescendente. Para mim é a mesma coisa, não tem. Né? Então, a gente sentiu a necessidade de contar essa história, vindo dos primórdios até a atualidade, né? E entre tudo isso falo dos meus ancestrais, que também são quilombolas, né? Eu sou remanescente quilombola também, então era importante colocar essa história no papel. Então, e você já vinha quanto tempo com essa história na cabeça antes do papel? Essa história ela vem de muito tempo. Foi quando eu fiz o primeiro livro, Índios e Negros em Santana, que é um cordelzinho, não é? Eu tentei contar essa história em cordel, mas aí achei pouco, né? Achei pouco. O cordel seria pouco para contar toda a história. Aí fiz a primeira edição aí do Resgate de uma História. A pesquisa viajei pesquisando, procurando os parentes antigos, mais antigos, e
fui pesquisando e saiu aí. Esse cordel veio quando? Você lembra mais ou menos o ano? O cordel Índios e Negros em Santana, eu acho que foi 2012. Mas você lembra dele, do cordel? O cordel, eu tenho ele, mas eu não lembro ele... Alguns trechos, alguma coisa assim? Alguns trechos, eu não lembro, porque depois dele coisa. vieram tantos outros. É muita coisa. É. E aí, mas como foi fazê-lo? Como foi a sua pesquisa? Porque quando você fez o cordel, você tinha alguns textos, alguns escritos. Como foi esse estado? Deu assim, eu vou fazer... Vou fazer, começar de onde? Sempre acontece o seguinte, sempre surge esse estalo, como disse o Mário aí, surge esse estalo na minha mente e eu começo a escrever algo. Mas mamãe começa a contar histórias dos ancestrais, né? Pai Leandro, que era dos mais antigos da família, e outros que fugiram do quilombo, né? Ainda achando que eram escravos, e já tinha acontecido a abolição, já tinha acontecido a liberdade, essa coisa toda, mas que continuava achando que era escravo. E a mamãe me contava essas histórias, vovó também contava, e eu comecei a achar que essa história devia ir para papel. Aí foi quando eu, 2018, por aí, comecei a escrever, e foi rápido, né? Tinha bastante material pronto já, e aí só fui... não, então vamos lá. Então, a pesquisa já vem de muito tempo. E esse lance de ouvir as histórias da avó é fantástico, porque você ouvir as histórias e depois você botar isso no papel, ouvir essas histórias. Que tipo de histórias, por exemplo, você poderia nos contar? Você conta aqui algumas dessas histórias? Sim, algumas que são ressaltadas aí. Legal. E de onde mais ou menos seriam essas histórias desse quilombo que você dá a origem da sua família? Atalaia. Atalaia tinha um quilombo pequeno, né, em Atalaia. Quando houve o quebra, me foge da mente aqui mais ou menos o ano, mas no livro tem. E aconteceu o quebra e os negros lá fugiram, o pessoal começaram a fugir, alguns para o quilombo de Palmares, e outros se perderam nas matas, por aí saíram correndo, alguns morreram, foram assassinados, outros, e por sorte, esses que deram o fundamento aqui da minha, a formação da nossa família aqui, foram os que vieram de Atalaia até aqui. Segundo a história, eles se refugiaram aqui na margem do rio Ipanema, Maniçoba Bebedouro, aquelas mediações, e tiveram aí alguns que tiveram relacionamento com índias, né, que encontrava aí as índias, que daí surgiu a mistura aí da minha família, né, porque minha mãe cabocla, né, descendente de índio, e papai ficou mais a parte negra, né? Então mistura. O pai Leandro, segundo a história da minha mãe, nos contava essa história, vovó também, o pai Leandro, que o pai Leandro era avô de minha mãe, ele casou com Donara, que era uma índia que pegaram no mato, aí o cara pegou a força, o negão pegou a índia e se juntaram e formou aí, que nasce daí a minha avó, né, Ana Josefa, que nasce de pai Leandro com a índia Donara. Aí sua avó, e aí no caso sua avó já nasce com essa mistura de índio com negro, né? Vovó nasce, só que vovó dos traços mais índio, índio do que igual, mamãe também tinha mais traço indígena. Porque vale ressaltar que a mistura foi tão feia que casaram tudo família. Papai e 2 irmãos casaram com papai com mamãe e as 3 irmãs. Mamãe e as 2 irmãs casaram com pai e os 2 irmãos. Né? Primos. São primos. Primos, porque era tudo dessa mesma descendência. Eu tenho até medo de um dia eu ter que casar com uma irmã sem saber que é, né? Essa mistura mesmo. Uma família grande que... E qual a relação também com aquele quilombo aqui perto de Poço, né? Que é o Jorge, né? Sim.
Como é que é essa ligação? Ali tem a remanescência, Jorge, Mocó, Jacu, Baixio do Tamanduá, vamos lá, tem mais. E temos nós, né, lá no sítio Cipó, que hoje é sementeira, né? Eu fico tão triste porque tiraram o Cipó, mas a minha casa continua lá, viu? Quando chegar lá vai estar o nome assim. Seja bem-vindo, sítio Cipó. Cipó. Por que mudou também? Não entendi. Sementeira porque, como torna-se mais conhecido, né? As pessoas conhecem mais por sementeira, então vai ser documentado povoado de sementeira. Por mim seria povoado Cipó. Então, vieram do poço, desceram por lá. Essa mistura toda, tudo uma só descendência, né? Vem tudo só que vai espalhando, separando, né? E colocando. Poucos têm o nome Pereira, né? Dos mais antigos, né? Mudou para Viana, tem outras, né? Mas são todos, o Gabriel, que é nosso querido Capiá, né? Todo mundo Falando, acha que tem os nome, né? Mas sobrenome, no caso, né? No meu caso, o Gabriel é nome porque eu entrei na justiça para colocar como nome. Aí foi? Eu briguei e entrei na justiça e colocou Pereira de Barro dos Santos sobrenome. Aí foi. Mas não era sobrenome. Né? Não, é o sobrenome Gabriel, mas aí Você era colocou... Gabriel dos Santos. Eu achei tão pouco, eu não queria um nome pequeno e ficou Pereira de Barro dos Santos porque eu entro as duas partes, de papai e você resgatou, né? Porque muita gente, antigamente, né, desde o reinado, tinha-se muito apego pelos nomes. Exatamente. Segundos nomes. E era só agregando. Hoje em dia, não. Hoje em dia simplifica. Eu lembrei agora porque isso que eu digo, a gente tava assistindo alguma coisa que falava dos nomes enormes assim, que tava. Antigamente tinha essa cultura. Hoje reduz muito os nomes. Aí você entrou na justiça para manter o seu nome, da sua família. Você não queria perder nada. Nada. Até as duas preposições eu fiz questão que fizesse parte, né? De Barro dos Santos. Boa. Na minha família tem o que eu não carrego é o Vieira e o Aquino. Que você não carrega, né? O que eu não carrego na minha família, no caso é o Soares, no meu caso Soares, porque eu tenho Soares e Campos, por parte do meu pai, eu adotei o Campos. E na parte da minha mãe é Malta e Fontes. Eu adotei o Malta e o Fontes não. Então Fontes e Soares eu não adotei. Que poderia ficar, né? Também Lucas, são bonitos. Malta, Fontes de Campos Soares. Ficava um nome bonito, Imperador. Era o que eu ia dizer. É no mínimo um Visconde. Exatamente, é Visconde. No mínimo. Já pensou o tanto de nome e prenome? Se desse menos uma herança boa, mas não dá, né? Eu coloquei o Pereira de Barro dos Santos e tudo junto porque eu pensei exatamente nisso. Vai que vem uma herança aí. Tem sempre que estar preparado. Nunca se sabe. Os irmãos falam assim: nós só somos filhos de papai, você é filho dos dois. Tem herança dos dois, é claro. E aí, por falar em história, você começa o livro, o primeiro capítulo, falando a escravidão no Brasil, processo histórico, né? Já começa mesmo do início, falando do processo histórico da escravidão. Você teve mais, assim, além de você... Quais as suas bases também para construir esses capítulos? O que é que os livros que mais deram referência para você nesse caso? Porque eu lembro aqui muito, quando eu lembro de escravidão, processo histórico, eu lembro do livro do Laurentino, né? Lembro de outros livros que são fantásticos. Olha, além de pesquisas com pessoas, visitando comunidades, também eu fui em pesquisas porque, na verdade, esse livro foi o meu quarto TCC. Né? Meu quarto TCC, eu transformei ele nessa obra. Então, eu tenho como fonte de pesquisa também livros, e agora me foge aqui da mente, a revista Raça e o livro Alagoas, me ajuda, por favor. Alagoas conta a sua história, uma coisa assim mais ou menos que fala também da cultura afro-brasileira e também a pesquisa em filmes, né? Um dos filmes que mais me chamou a atenção para a pesquisa é o filme Quilombos, porque ele conta uma história mais profunda, né?
Então, eu... Entendi. Isso é um bom, uma boa bagagem de historiografia para isso aí. E eu tô vendo aqui, pulando também aqui, você fala da educação brasileira, isso passa por isso? Ah, sim. A questão a educação brasileira, porque você sabe que nós, queira ou que não queira, nós vivemos ainda, apesar de que eu tento fingir que não, mas o preconceito é muito grande, principalmente em escola. Em escola é terrível. A escola, eu digo porque como aluno eu sofri, né? Eu sofri e como professor também sofri, né? Ainda bem que você foi meu aluno, não né? me tratou bem, ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque, sério, a coisa é séria. Né? A gente brinca, mas é terrível. É muito terrível. Às vezes, vou dar palestra sobre cultura afro-brasileira, que me pós-graduei em cultura afro-brasileira, exatamente para conhecer e defender essas questões. Aí você vai à palestra e pergunta, tem negros na sala? O único que levanta a mão sou eu. Então as pessoas têm ainda o medo de ser. Agora, por que tem o medo de ser? Eu sofri isso na pele, né? Quando criança e adolescente. Eu sofri, né? Eu outro dia contei essa história e uma professora falou, pelo amor de Deus, acontecia isso, né? A professora me colocava o último da banca, lá na última carteira, e quando eu sentava no meio, ela falava assim, né? Seu lugar é onde? Eu voltava lá para trás, porque eu não podia ficar na frente. E eu não entendia que isso era um preconceito, né? Era o meu lugar atrás. Só quando eu passei para o quinto ano, quinta série, né? No caso, era no colégio estadual. Então aí já, outra coisa, já tinha uma liberdade. A entender, né? O pessoal já, né, existia, né? Existia colegas. Eu cheguei a um período, um tempo de achar que eu era diferente, né? Porque a questão do cabelo, poxa, hoje o cara tirar onda com o meu cabelo, eu vou, né? Beleza. Eu teria argumento, eu tenho hoje argumento. Eu não tinha, então o cara falava assim, não entra, não sei o que, aquelas piadazinhas, nariz, né? A venta, falava assim, a venta de, pra gato, não sei o que. Tá. Então essas coisas deixavam, eu dizia, poxa vida, eu tenho que mudar. Aí eu cheguei até um período de andar muito de camisa de manga, que era para não queimar mais, porque eu achava, quer dizer, imaginem se eu não tenho tido essa conscientização própria de que eu teria que me aceitar como eu sou, né? Aí eu estaria igual a tantas pessoas negras que hoje ainda nega dizer que sou negro, que sou, né? Aceita ser o afrodescendente, que eu não concordo, mas tenho medo de dizer o negro. Por quê? Porque é esse medo do conceito negativo. Que assumir ser negro é ruim. Diante do seu relato agora, dá para ver claramente o porquê do medo. Porque é isso que eu digo, se você, na época de criança ou jovem, já sofria isso e não sabia, enfim, no começo como lidar, imagine outras pessoas também. A gente sabe que com o tempo diminuiu, mas a gente não pode dizer que acabou. Não acabou. Não. Mas Ô, Silvano, é perceptível. Hoje, para antigamente, na sua época de jovem, para hoje, já teve você já viu uma melhora significativa nisso? Sim, camufla-se. Tem uma mudança grande depois da lei 7.716, a lei que diz que foi de 2000 e... Acho que foi a que criou o racismo como crime, né? Exatamente, tá aí, ela tem aí, né? Nós falamos de todas as leis, tem tudo quanto é de lei, tem uma parte aí, esse livro fala, tem muitas leis aí, você vai encontrar. A lei 7.716 aí vai processar, né? Torna-se crime quem tratar como indiferente o negro, né? É crime. Então, aí começou a provocar esse medo,
O medo na verdade, antes existia o preconceito e ele não era imputado, não era combatido porque não existia crime previsto. Com a questão da legislação, a pessoa preconceituosa, ela pensa duas vezes em praticar o racismo. Exatamente. Ou pelo menos explicitamente, né, falando, né? Exatamente. Agora, aí vem a lei 10.639, que é a lei que determina ser trabalhada a cultura brasileira nas escolas, que é a parte aí, a educação brasileira e o combate ao racismo. Aí o que acontece? A lei surgiu, mas não estava sendo trabalhado, né? Aí continuava a mesma coisa, né? Não estava sendo trabalhado, não estava sendo... O que é uma lei sem uma prática, né? Exatamente. Hoje já várias escolas já trabalham. E mesmo assim, uma senhora diretora me falou: Gabriel, eu estou trabalhando aqui, mas vários professores já me barraram aqui porque eu falei de Xangô, da cultura brasileira, religiosidade de matriz africana. E ela falou... Bom, por que você acha que ainda existe essa resistência, Silvano? Em pessoas, não, pelo menos, ninguém precisa gostar, mas porque tem gente que tem até medo de conhecer? Pela questão do que foi implantado, né, nas pessoas. Porque quando os negros vieram em condições de escravos, né? Que não eram escravos, negro não era escravo, livres, mas quando veio, aí vem trazendo essa mala de resistência, né? De trazer o que eles tinham lá na África, mas não podia praticar, né? Os portugueses jamais... jamais iriam permitir. Então, qualquer coisa que o negro fizesse era coisa do mal, era coisa do demônio, porque o negro não era tido como gente. A gente sabe muito bem disso. Era tratado como mercadoria, como animal insignificante. Então, eles tinham medo de que a prática fortalecesse, exatamente. Então, eles coibiam de uma maneira pejorativa, ou seja, dizendo que aquilo é coisa do diabo, né? Aí, isso é um trabalho que foi feito desde a colonização e até hoje tem... Ainda hoje. Tem resquício, velho. Eu corro isso de levar umas palmadas porque você sabe que eu fui, né, ordenado missionário e tudo mais, né? E eu falo isso. E algumas pessoas dizem, você está... Não, eu estou defendendo uma realidade, uma causa real, uma coisa que é certa. Né? Exatamente, né? E eu vou defender sempre, porque eu sou descendente, né? Sou descendente, não sou praticante da religiosidade de matriz, mas sou conhecedor e defendo, porque eu fiz teologia para que eu pudesse ter conhecimento, né? Não adianta você querer defender algo se você não tem conhecimento. Então, eu digo, vou fazer teologia para que eu possa entender. E eu entendo. Aí as pessoas que têm conhecimento teológico ainda negam, porque ainda estão na ideia do século passado, né? Na verdade, ainda estão reverberando aquilo que foi falado lá, demonizando exatamente. Sem conhecer. Porque é isso que eu estou dizendo, vou repetir de novo o que eu disse há pouco. Não é preciso amar a religião de matriz africana, não é preciso gostar, é preciso entendê-la, conhecê-la. E se você não gostar, tudo bem, só isso. Você só diz, não quero. Mas, como você acaba de dizer, do passado já há uma demonização dela. Exatamente. E aí, você falar nela em certos ambientes, como é no caso da escola que você acabou de falar, se torna meio que como se fosse um sacrilégio. Exatamente. Ô, Silvano, essa parte aí, você fez o livro do contexto histórico do Brasil, né? Você tem algum relato, algum desse pessoal anterior a isso? Anterior a, por exemplo, como foi que se chegaram até aqui? Como que se deu a trajetória deles de lá? Como era que eles eram tratados lá para ter vindo para cá dessa maneira? Uhum. Tem um capítulo aí que é trajetória. Quando eu falo exatamente dessa vinda de lá. Porque a gente sabe que lá eram capturados
dentro cada... Vamos colocar como hoje, né? Vamos dizer que fossem 2 cidades, né? São 2 comunidades diferentes. E tribo, né? Exatamente, tribo, as tribos. Então, de lá, eles capturavam de outra tribo e vendiam, né? Vendiam, negociavam para ganhar dinheiro vendendo os próprios negros de tribos diferentes, né? Então, outros tantos eram capturados por caçadores de negros. Então, assim, na época era uma mercância, no caso, né? Exatamente. Então, assim, o mais forte pronto, agregava o exatamente. mais fraco e ali ele fazia dinheiro com os outros, com os inimigos, entre aspas, né? Para a gente ter uma noção de que o Gangazumba, que é antes o Bi, que foi quem assumiu o quilombo, Tipurene, que era a chefe, foi chefa do quilombo por mais de 80 anos, Tipurene, e ela passa o comando para Gangazumba. Esse quilombo era onde? De Palmares. Palmares. E o Gangazumba, filho do rei Abdullah, lá na África. Foi antes de Zumbi ele? Sim. Ele foi ele foi padrinho de Zumbi. Tem uma estátua dele lá em Cruz das Almas. De Gangazumba. O Gangazumba foi padrinho de Zumbi. E ele foi capturado lá e veio em condições de escravo. E foi por isso que ele teve essa ideia no quilombo, quando Tipurena passa o quilombo para Gangazumba, ele constrói os fortes e tudo mais, porque ele tinha conhecimento já na África de tudo isso, ele tinha um manejo de armas e tudo mais. Quando eles atacam os holandeses e captura eles, mata uns e outros, eles prendem e ele passa a assumir o quilombo. Né? Passa a assumir. Quando acontece isso, o Zumbi era ainda feto no seio, no ventre da mãe, né? Da Gongoba. Gongoba, que é a mãe de Zumbi. Zumbi nasce já no quilombo. Zumbi é negro brasileiro, nascido no quilombo dos Palmares. E é interessante a história que, retratando o que o Mário falou, a origem dos negros para cá, salvo engano, é isso que eu digo, o livro, eu não li todo, eu não li os livros de Laurentino, a gente trouxe o Marx aqui, que ele sabe muito também, ele leu, e um dos livros fala dessa história, de como os negros vieram. O capítulo que o Silvano está falando é o capítulo 4, Negro e sua trajetória, tá aqui. E aí ele fala justamente um pouco aqui dessa trajetória. É óbvio que, na verdade, os negros que foram escravizados vieram para cá, muitos vieram, ou grande maioria vieram justamente de guerras tribais que vieram para lá, e aí vendia-se para os portugueses. Mas, salvo engano, Laurentino fala, eu digo isso porque eu vi um trecho falando sobre isso, que o fato deles terem vindo de outros inimigos de lá é um fato. Quando eles chegaram aqui, houve o que a gente falou anteriormente, toda uma cultura da subalternização dele. Exatamente. A subalternização dele como pessoa. Porque até na África, ele era produto de uma briga. Ele era produto de uma briga e ele era um homem, só que ele era derrotado de uma briga entre uma igreja. Só que ele não era um sub-humano lá. Ele era, você é vencedor, eu sou derrotado. E você vai ser o meu. É igual prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra e tal. Você vai fazer tudo. Prisioneiro de guerra, quando os caras pegam, eles fazem tudo. Aí o que acontece quando ele é aqui, desumanizado. Né? Ele não é mais tratado como humano. E aí eu vejo que o que aconteceu também aqui, muito pela questão da religião, foi isso. É que houve também no Brasil, e talvez em outros países aconteceram, é que é justamente também ainda mais a quebra dessa humanização do próprio negro, né, Silvano? Eu acho, né? Exatamente. Porque eles eram tratados mesmo como uma mercadoria. Não era um produto, não era gente. Para ele não era gente. Era um produto, né? Porque desde da vinda nos navios, começava o seguinte, vindo era tratado como animais. Todos nos porões, né? No porão do navio, acorrentados, que eram lotes, divididos em lotes de 100 negros. Se um naquele lote adoecesse, era jogado os 100 no mar, não queria nem saber, né? E sem escapatória, porque amarrado com corrente não tinha outra escapatória. E a comida era jogada, né? Jogava ali aquela papa, aquela coisa,
E a água jogava. Quem conseguisse levantar a cabeça e tomar a água, bem, não morria de sede. E muitos morreram de sede, de fome e também doenças provocadas pelo frio e calor no porão do navio, né? Aí é terrível. Lembra que a gente tinha uma passagem no livro de história, navios negreiros, né, que eles chamavam, né? Inclusive tem o poema do Trindade, de Solano Trindade, né, que diz, né, lá vem um navio negreiro, lá vem ele sobre o mar, lá vem navio negreiro, vamos minha gente olhar, lá vem um navio negreiro por águas brasilianas, lá vem um navio negreiro trazendo carga humana, né? Eu gosto de séries históricas e que tratam muito, e eu vou só ressaltar, eu ainda acho que apesar de serem prisioneiros, eu acho que os negros eles tiveram um fator a mais que fizeram eles sofrer ainda mais. Volto a dizer, eu acho que eles foram ainda mais do que qualquer prisioneiro. Porque foram tratados como algo que não era humano. Exatamente. Isso torna isso ainda mais igual delicado. Com os índios também, quando eram pegos, né? Os índios também. E aí se implementou uma política de dizer assim, não, a gente vai preferir o negro porque ele é... O índio não trabalha, não sei. Não, eles preferiram o negro porque era mais fácil. Porque os índios, eles brigavam muito, porque eles estavam na sua terra nativa, né? Exatamente. Então isso já atrapalhava muito eles. Então eles viram que não podiam dominar os índios assim. E lá era mais barato você comprar para ter material humano para se trabalhar aqui do que os índios. Exatamente. E a revolta quando começa a ter a revolta dos negros, é mais depois que sim, tinha os revoltosos, mas os negros tendo contato com índios foi que foi desenvolvendo ainda mais a revolta, né? Foi quando eles foram fortalecendo mais e começaram a brigar mais, porque antes eles ainda aceitavam a escravidão, né? Só em Palmares foram 300 anos, né? De resistência, de luta, de briga. Foi o maior quilombo, né? Foi o maior. Brasil. Passaram vários comandantes. Agora, os demais eu não tenho assim, né? Eu só tenho conhecimento a partir assim, da história, a partir de Tipurene, que vem Tipurene, vem Gangazumba, Zumbi e a esposa de Zumbi, que é a Dandara, né? Que é quem encerra esse período de quilombo, né? A Dandara comandou o quilombo pós-Zumbi, não foi? Foi, exatamente. Ela escapou na emboscada lá e tudo. E outra coisa interessante no seu livro que você traz, a gente já falou várias coisas, olha só, o processo histórico de escravidão, a educação, a abolição no contexto social e tem abolicionista. Eu quero tratar sobre isso já. Aí você falou organizações de quilombo, outros quilombos, a cultura afro-brasileira e a educação. Eu quero retomar isso aqui. Por que para você é importante ter cultura afro-brasileira no currículo da educação? Você falou rapidamente, mas eu quero que ainda a gente bata nessa tecla. Por que é tão importante ter, na sua opinião? Veja bem, é necessário de que as pessoas tomem realmente o conhecimento, né? Para que a gente não fique no esquecimento da cultura, né? Dos nossos antepassados. Exatamente. Porque quando nós falamos da cultura brasileira, falamos da capoeira, do munguzá, né? Dessas coisas, né? Da culinária e da capoeira. Aí, pronto, a gente esquece o samba, a gente esquece, né? Só fala capoeira, esquece o samba, esquece... O Bossa Nova é fruto da negritude. Na minha época de colégio, né? Se tinha essas histórias, tanto do samba, que um dos que a gente via, que eu lembro que era o Cartola. E aí ele tinha essa representação, falava da capoeira, da culinária, falava de várias outras coisas. Hoje, eu confesso a você, eu não acompanho mais material didático de colégio, então não tem essa noção de como se está hoje, né? Até porque foi quase tudo tirado. História já não existe mais. Não existe, né? Eu praticamente não vejo mais história nas aulas.
E a gente eu não tinha. sei como... Nós éramos ricos de história na época. Exatamente. Eu não sei como é que consegue a educação tá de pé ainda no Brasil, tirando tanta coisa boa que é a história, a educação. E trocando hoje os valores, né? Exatamente. Porque uma coisa que eu questiono muito são a questão patriótica. Ninguém aprende mais ser patriota. A pátria, Principalmente depois da última eleição, né? Aí pronto. Porque patriota virou um sinônimo de escárnio, de escárnio. Né? De mangação. Mas o lance, eu digo de uma forma, o que é que eu acho, Silvano? Ser patriota, ele demanda um sentimento de amor à nação. Exatamente. Correto. Só que se a gente tem um monte de gente que nem ama a si próprio, nem ama o outro, quanto mais amar a nação. Na verdade, a gente, hoje eu tenho visto, as pessoas têm muito apego ao que é mais próximo. Às vezes pai, mãe, irmão, esposa e tal. E eu não julgo não ser. Esse é o nosso laço mais próximo. Só que se a gente tem uma classe política que às vezes nem dá tanto valor, aí talvez como é que a gente vai amar a pátria? A gente ama a pátria quando a gente sente que a pátria é bem, né? Quando sente que a pátria vai bem, quando sente que a pátria nos representa, né? Talvez o amor à pátria falte nos últimos anos e nos últimos vários décadas, porque talvez a pátria não tenha muito amado a gente, né? Também tem essa, mas eu defino muito o... Mas eu concordo. Ser trabalhado, mas eu concordo que tem que haver. A pátria depende do cidadão. Né? Exatamente. Não depende de político, né? Sim, porque já dependemos de político e já está na situação que está. Imagina se a gente deixa. Em setembro eu falava das canções patrióticas, pulando aqui, mas é rapidinho, só para dizer. Falava das canções patrióticas, eu perguntei, porque no mês de setembro, lá em casa, é tocado os 7 hinos da pátria, inclusive eu coloco da minha cidade, da nossa cidade, porque para mim também é uma canção que deve ser ouvida. 7, vamos relembrar aqui, porque eu lembro de alguns, uns 4, mas... Hino da cidade, certo. Alagoas. Hino do estado. Porque faz parte. Hino nacional, certo. Hino da bandeira, hino do soldado, hino da independência e o hino eu falei? Da bandeira. O hino da bandeira. Da República. Da República. Os 7, então, esses 7 hinos eu tenho em casa e... Você quando sabe não cantar tinha todos? Você sabe cantar todos eles? Não, todo não, mas partes assim, né? Tá. Nós somos da pátria guarda, fiéis soldado, né? Esse eu não lembro. Não esse é o exército que canta, né? É o exército, né? Por ele amado, e daí já podeis da pátria, filho. Não, esse eu lembro. Né? E também... Esse é o da República, né? O da bandeira, aí vem o hino da independência e tudo mais, né? É o do soldado, eu não conheço. Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre ou morrer. E assim sucessivamente. Olha o dedinho, ó, pra esse negócio de morrer pelo Brasil. Ninguém quer, né? Tô fora. Se você fazer eu soltar uma gargalhada dessa, aqui não tá sendo só um podcast, não, tá sendo uma terapia. Eu sou o terapeuta, mas vocês é que estão me fazendo bem. Mas tá difícil morrer pelo Brasil hoje em dia, dá não, Silvano. Olha, Silvano, dá não. Dá não. Olha, eu já disse, eu vou pra guerra sorrindo e satisfeito. Agora, se na minha frente tiver os 503 deputados, 80 e tantos senadores e o presidente puxando esse pilotão de frente. Artilharia, né? Não, homem de frente, vai pronto. Artilharia lá, ó, pesada, aí Mário Bruno tá lá atrás. Infantaria, né? Eu tô lá atrás na retaguarda. Vai, pode ir aí. Tô indo aqui. Bota a infantaria eles todos, depois a gente vai. Aí se todos eles forem, a gente vai. Né? Eu sou o derradeiro depois do primeiro da fila. Vai, eu sou o 50º, 100º. Vem aqui, ó. Terminou todo mundo, aí tá Mário Bruno aqui. Ou seja, ele sabe que ele não vai. Desse jeito, né? Mas é interessante a gente conversar. Eu concordo plenamente, Silvano, com você quando diz o amor à pátria tá se acabando. Mas eu volto a dizer, eu recapitulo o que a gente acabou de falar. Talvez o amor à pátria tá muito nesse sentimento de discreto que a gente tá com o país. Né? Exatamente. Então, porque a gente não tem muitos exemplos também bons, né? Como amar a pátria? Como? Assim, quais os motivos pra gente amar? Assim, eu tô falando de uma forma genérica. A gente tem motivos, sim, claro. Mas a gente não tem motivos soberanos pra amar a pátria.
falta. A gente tem motivos assim, de viver nossa vida, todo mundo quer fazer o seu, trabalhar, viver melhor, trabalhar para prosperar, ajudar o próximo. A gente tem esses motivos. Se a gente já não falar mal do país, já tá bom, já. Né? Já é uma vantagem. A gente já não falar mal do país. Nós já tivemos, como diz um poema que eu fiz, eu vou tentar lembrar ele aqui, que eu falava mais ou menos assim: já tivemos o ouro vermelho, o ouro amarelado, tivemos o ouro preto e hoje estamos acabados. É verdade. É mais ou menos assim, não é todinho, mas é uma parte, né? É isso aí. Descubra os É três, isso aí. os três Não, o ouro ouros que eu falo. vermelho. Peraí, só o amarelo e o preto eu sei. Agora o vermelho eu tô na dúvida. O pau preto- Brasil. Ah, o pau-brasil, é verdade. O preto é o petróleo, né? Café. Não, o café. O café. É Café. sim, a gente não foi ainda hoje somos Ainda os somos, maiores Ainda exportadores de somos. café. É. Eu falo do o café, o ouro e o... É que temos muito mais, né? É, antigamente se via muito na região de São Paulo. Agora o pau-brasil Minas. acabou rápido demais. Eu digo rápido, foi algumas dezenas de anos. Eu acho que foi na primeira leva dos 100 anos, de 1500 Eu acho que até era 1600. porque ele, por ser uma árvore que dá aqui só na zona da mata, né? Aqui não, né? Ele é Foi facilmente muito difícil explorado, né? É. E o ouro amarelo ainda temos. Não, Vários, né? A gente É tem bocado muito ainda. ainda. A gente ainda tem. Agora, realmente, o ouro preto, a gente... Eu acho que também a gente exporta muito, é porque tem muita gente... A gente é o maior exportador É o maior, de café, ainda hoje. Porque o nosso clima favorece. Assim, na época tiveram colonos, no caso ali na parte do Paraná, que não se deram muito bem com o café. Então aí foi correndo. Minas Gerais, mais pra cá de Minas, né? É. São Paulo, interior de São Paulo também faz muito. Exatamente. Então, é assim, São Paulo. a gente produz muito, a gente exporta muito café. A gente, acho que E hoje toma. ainda é. essa uma Eu acho que apesar que era o que eu ia dizer, nós não somos os primeiros, né? Porque parece que os Estados Unidos é o primeiro, Parece né? que é os Estados Unidos, Se A gente Agora, bebe muito café, mas ainda tá em segundo lugar. E olha que a gente bebe. Pra caramba. Eu A tenho gente que até contribui. até que dar uma diminuída, porque, assim, o dia todo dia tomando café. Ô, Silvano, aí a gente voltando aqui para os abolicionistas. Você tem 2 capítulos que você trata de abolição. Abolição, contexto social e abolicionistas. Por que 2 A capítulos? questão social é exatamente quando eu falo da organização, né? No caso, nós sabemos que a turma jovem, na época, os filhos dos fazendeiros, dos usineiros e tudo mais, vendo aquela situação, eles se comoviam com a situação dos negros e queriam defender, né? Tantas vezes que eles, os filhos dos fazendeiros, não compactuavam com as ideias dos pais. E por isso era enviado para outros países estudar, França e tudo mais, estudar fora, que mandava os filhos para fora, França e tudo mais, não só para estudar, mas para que eles livrassem das ideias dos filhos, que era contra a ideia deles, né? Quando eles não chicoteavam, metiam o cacete nos filhos, davam surra terrível. E esses jovens, quando voltavam formados, voltavam mais fortalecidos, e aí começava a lutar, não confrontando os pais mais, como antes, mas por trás, nos bastidores, nos jornais, colocando ideias com os jornalistas da época e tudo mais, escondidinho, reuniões de jovens, né, nas bebedeiras, e eles iam colocando essa ideia para fortalecer o movimento, né? Eles fortaleciam, eles iam de contra aos pais, antes confrontando, né? E chegava a apanhar, né, a beça. E quando eles voltavam formados, voltavam com outras ideias e outras formas de confrontar. E aí fortaleceu o movimento abolicionista, né? E aí vai fortalecendo, que chega a condições de... porque a Isabel, ela não foi espontânea, ela foi forçada a assinar a Lei Áurea, né? O Silvano, a gente vê que isso não foi um movimento só Brasil, né? Não, o movimento foi exatamente esses caras, quando vêm ainda mais fortalecidos de lá do exterior, trazendo eles ainda vinham mais muito ideias. da Europa, que já exatamente. já era uma sociedade evoluída.
já viram a confusão, as brigas que tiveram nos Estados Unidos, e que assim, e que a escravatura foi a nível mundial, Foi, né? exatamente. A nível mundial. Estados Unidos também, eles usavam muito na plantação de algodão, né? Exatamente. Eles ficaram muito famosos, a gente vê muitos filmes que eles... Lá ainda o preconceito ainda é maior Agora, do que no lá, era o que Brasil, eu ia viu? dizer, Maior do que no lá é Brasil. muito Eu forte. acho que se eu tivesse lá, eu já tinha morrido. Lá é muito forte, bicho, muito. E assim, quem já teve a oportunidade de conversar com pessoas negras lá dos Estados Unidos, e eles até, quem eu conheci na época, eles até cismam, né, com a gente, porque lá foi na parte do time, lá a gente se tratava, chamavam negão, né? Ô meu nego, vem cá, por favor, não sei o quê. E assim, e ele ficava, porque nego e niga, que é um termo que eles usam entre eles, mas se alguma outra pessoa branca usar contra o negro é muito pejorativo, é quase esculhambar a mãe ou pior. E eles ficaram prestando atenção nisso, só que como eles viram que aqui a gente se tratava de forma carinhosa dentro do time, que às vezes era um apelido carinhoso ali dentro do time, então eles entenderam, né, como era que a gente se tratava, até porque hoje você não sai na rua com a miscigenação que o Brasil tem. Então, assim, é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja, vamos dizer assim, pior, né? Puro de origem. Não encontra hoje aqui. Então, essa questão lá para eles é muito, muito pesada. Só que o que eu queria falar, ver se você sabe explicar. Por quê? Se deu origem na África, certo? E daí eles se tornaram, entre aspas, um exportador, porque foi parar na Europa, foi parar na América do Norte, né? Veio para o Brasil, e aqui no Brasil, eu fico imaginando assim, como era naquela época, um país que nasceu, vieram os padres, vamos lá, vamos evangelizar o povo, Será que a Bíblia naquela época, que a gente sabe que tudo muda com o tempo, pregava que o negro era uma raça inferior? Porque assim, se começou a se formar uns movimentos abolicionistas já de filho, né? Dos filhos dos escravagistas, né? E naquela época, qual era a posição? Porque a gente vê isso, né? E existia já ou não existia? Porque, assim, Padre Anchieta veio aqui, rezou uma missa. Padre fulano tal, colônia... E qual era, assim, a essência da igreja naquela época? Né? Porque eu acho que bater e matar, acho que não podia em época nenhuma, né? Exatamente, igreja, né? A igreja não permitia. Mas a gente vê que vários padres tinham escravos. Tinha padres que protegia, que defendia. Mas também nós tínhamos padres que tinham seus escravos, né? E tem umas histórias que eu acho que se realmente acontecia aquilo, era terrível, né? Que uma negra foi acusada de um roubo na casa do padre e apanhou até morrer, né? Mas aí, por quê? Né? Esse lance da igreja e ao longo da história, a gente pode também resgatar, Mário, que a igreja nem sempre ela seguiu, vamos dizer, o que diz a lei de Deus, vamos dizer, fielmente. Por exemplo, a Reforma Protestante surgiu de uma revolta dentro da igreja, o Lutero, da questão da venda das indulgências. Ou seja, existia um movimento dentro da igreja que o Lutero viu que não era o correto, não era o que a igreja, não era o que a Bíblia dizia, o que Deus... E se revoltou. O que eu acredito é que muito aconteceu, eu estou aqui dando um palpiteiro. Acredito que na época da escravidão existia muita coisa que era feita em nome de Deus. Em nome de Deus, aquele povo não é o povo predestinado. Em nome de Deus, eles não merecem isso. Em nome de Deus... E aí gera toda aquela coisa, em nome de Deus, em nome de Deus, em só nome de lembrando Deus. que a cultura escravagista já existia no Egito. Do Egito, exatamente. A escravidão vem desde quando o mundo é mundo. Desde quando existe uma sociedade, ou uma tribo, ou uma organização social mais forte que usurpa de outra. Exatamente. As construções do Egito, as pirâmides e tudo mais, foram feitas com os braços fortes dos negros escravizados, né?
que também não só negros foram escravizados naquela época também, né? As pessoas também... Judeus. A gente vê, teve o José mesmo foi vendido, José do Egito foi vendido pelos irmãos para ser escravo, né? Só que abençoado se tornou-se um grande homem, né? É terrível. Não, e eu só estou resgatando o capítulo que você disse sobre os abolicionistas. Aí tem uma página que você dedica a alguns deles, e eu vou citar aqui alguns. Luiz Gama, né? Sim. Negro livre, nascido de uma negra com um branco. José Carlos do Patrocínio, que também era negro, filho de um vigário, chamada Mina. Tem o André Rebouças, filho de Antônio Pereira Rebouças. Tem aqui também o Dragão do Mar, cearense, né? Cearense. Esse aí o cara foi terrível na luta, viu? Eu falo a história já. Castro Alves, poeta dos escravos, né? Muito conhecidíssimo. E Francisco de Paula Brito, o tipógrafo. E Joaquim Nabuco. Esse tipógrafo, ele apanhou muito, né? Ele apanhou muito. Os caras invadiram a tipografia dele, quebraram tudo, tocaram fogo, e ele disse que não se rendia. Apanhou, quase morreu, mas depois voltou fortalecido junto com a ajuda dos filhos dos fazendeiros, dos senhores, deram dinheiro para que ele e aqui eu citei o último, o Joaquim Nabuco era um aristocrata, negro, aristocrata, e que era abolicionista, tem um grande legado aí também, junto com outros aqui, e eu tô só relembrando porque talvez esses abolicionistas, muitos até conheçam superficialmente, muitos até não tenham a fundo, mas é bom você ter citado eles aqui no livro, né? Porque eles fazem parte daquela frente mais, como é que eu vou falar, intelectual, que lutaram contra a escravidão de forma mais intelectual, promovendo leis, promovendo a mudança institucional. Enquanto teve a ala que buscou a luta braçal, vamos dizer assim. Quilombo, Zumbi, faz parte de uma vertente que lutou por não uma abolição institucional, mas sim por uma liberdade na marra, no braço, né? Vamos dizer assim, se eu posso falar dessa forma, né? Exatamente. Mas é bom que você, no seu livro, você destaque esses lados abolicionistas que tiveram fundamental importância para obrigar a princesa a assinar a Lei Áurea e os outros que também lutaram de uma forma de resistência. Lembrando que eu vi também no documentário que a Lei Áurea, ela foi, salvo engano, a última, ou não sei se foi a primeira de um conjunto de leis, porque teve a Lei do Ventre Livre. Não, veio antes. Eusébio de Queiroz, a primeira que deu o nome de Eusébio de Queiroz, mas que ele não tinha feito quase nada mesmo para... Volta já. Né? A Lei Eusébio de Queiroz. E, seguido, veio a lei sexagenária, que liberta os negros a partir de 60 anos, que foi uma liberdade fajuta, que deu a liberdade, mas eles continuaram escravizados, que não tinham o que fazer. Veio a lei do ventre livre, que na lei do ventre livre liberta as crianças a partir dali, nascidas a partir dali, que nasceu livre, mas continuaram escravos, porque não tinham direito de entrar numa escola, não tinha direito a nada. Né? Aí no livro você vai ver que em Minas Gerais, São Paulo, Rio, teve lei que coibia as crianças entrarem na escola. Aí depois veio a lei sexagenário, Eusébio, sexagenário, ventre livre. Aí veio a Lei Áurea, mas antes da Lei Áurea teve uma outra lei que tem só números, não tem um nome, né? Mas tem ela aí também no livro. E depois da Áurea vieram mais outras leis, As que você falou agora foi antes da Lei Áurea, ou seja, a Eusébio, a sexagenária e do ventre livre. Antes da Lei Áurea. Antes de Lei Áurea. E teve outras também no meio. E aí veio a Lei Áurea. Depois, pós-Lei Áurea, surgem mais outras leis que tem aí quase todas, eu acho que todas as leis estão aí espalhadas nas páginas desse livro. Você segue o seu livro, um dos capítulos você fala os 2 córregos. Os 2 córregos foi exatamente onde Zumbi foi assassinado. Primeiro córrego, onde ele é vítima ele recebe os primeiros tiros, né? Foi lá e conseguiu escapar, né? Que segundo a história
é a árvore sagrada. Eu sempre, todos os anos, eu vou lá e me desbuço um pouco na sombra da jaqueira sagrada, né? Para renovar a espiritualidade, né? E aí ele lá foi baleado. Aí, foi quando ele é traído, né? Ele estava escondido no segundo córrego, e lá ele foi traído. O negão lá falou para o Jorge Velho que sabia onde Zumbi estava. Ele disse, pronto, você terá sua liberdade. Me leve lá e você é livre. E o negão levou, foi o primeiro a matar, né? Quando eles encontraram Zumbi, mataram primeiro o negão, depois mataram Zumbi. Mas Zumbi não morreu assim tão fácil, né? Também, né? Ele lutou ainda bravamente, mesmo já estando fragilizado do primeiro ataque, mas ainda lutou bravamente para poder morrer. Bom, no caso, então, esse capítulo você dedica justamente a esse fato da morte dele. Exatamente. Legal. E aqui, vamos dizer, na reta final do livro, você vê a sala de aula e as questões raciais, né? Sim. Da sala de aula, exatamente porque na sala de aula é onde eu falo, né? Por exemplo, uma menina negra lá no final da sala, e ela falava, eu aqui sou tratada como a nega. A nega. Né? Falava, e você não gosta de ser chamada? Né? Pronto. Ela disse, não. Né? O medo de ser negra, porque os demais tratavam ela como diferente, né? Diferente. Aí eu pedi a permissão na escola e fui trabalhei de graça, trabalhei algumas palestras dentro da sala, exatamente mais na sala dela, e chegou um dia que alguns alunos já falavam assim, né? Eu sou negro. Né? É preciso trabalhar essa conscientização na sala de aula, porque é onde está a base ali, né? do desenvolvimento da mente, essa coisa toda está ali na escola. Então, é necessário. Eu acho, Silvana, assim, só interrompendo e mais já nesse assunto, que é o fato dessas pessoas assim não se sentirem orgulhosas de serem negras, está no fato de desconhecimento das pessoas negras de relevância que nós temos. Exatamente. Nós ainda temos, né? Muitas. E nós tivemos várias. Seja artista no ramo de música, seja no ramo de literatura, né? No desenvolvimento de qualquer que seja matéria, você vai ver que tem uma pessoa Exatamente. negra lá. Aproveitando aqui, Mário, eu questiono, eu faço... Agora eu dei palestra em Manari, Pernambuco. Né? O pessoal gostaram pra caramba do negão. Por quê? Eu não vou com uma palestra enfeitada. Eu acho que ir dar uma palestra e levar um slide, levar tudo bonitinho, né? Não, eu me levo. Eu vou falar de negro, então eu me levo. O negão. O negão que conta a minha história. E quando eu conto minha história, eu toco na consciência das pessoas por isso. Porque eu falo, o negão que vem da Cemitério para Santana todos os dias a pé, empurrando uma carrocinha de mão para pegar a feira, né? Pegava a feira, né, pequenininho. O negão que passou a trabalhar nas cozinhas. Aí vem essa caminhada de feirante, cozinheiro, vem para o hospital, auxiliar de enfermagem, né? Aí vai subindo. E hoje o negão com 5 graduações, 6 cursos técnicos. Não mudei nada. Eu continuo o mesmo negão, Silvano Gabriel, que adora andar a pé, né? De vez em quando pego uma carona com o Mário aí. Vai a pé, não mudou nada, mas em conhecimentos, em capacidade, mudei muito. Hoje eu estou trabalhando como terapeuta, né? Ocupacional, né? Então, poxa, eu só tenho que dizer o quê? É necessário que as pessoas entendam que ser negro não é nada diferente de ser branco, índio ou o que quer que seja. É simplesmente ser humano. O importante é você ter a capacidade e a coragem de dizer, eu sou capaz, eu posso vencer, eu posso fazer, posso acontecer. Não é a cor que vai determinar. Não é, exatamente. Não precisei de cota, né? Precisei, não.
a minha capacidade. 24 livros, não precisei... Uma É cota isso. para escrever. Eu digo às pessoas, eu digo, olha, é necessário apenas você ver que você é capaz. Simplesmente isso. Porque a gente tem E nunca baixar. né? Grandíssimas. O meu erro, Mário e Lucas, o meu erro para a nossa sociedade é que eu falo a verdade. Porque, ó, vamos lá, questões preconceituosas. Além de preto, pobre e mentiroso, aí eu estava ferrado, né? Então, eu prefiro ser o preto e o pobre, mas que fala a verdade. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, tchau. Feliz Natal e paz e bem. Nunca morri de fome, nem quando eu comia somente o cuscuz de manhã, né? E comia o cuscuz de manhã com café e mais tarde, à noite, mamãe fazia o sharing do cuscuz. Mas não morri de fome, imagina agora com... Não, então eu não admito que as pessoas venham me manipular, venham me dizer o que eu tenho que fazer. Não, eu vou fazer da minha maneira. Não gostou? Paz e bem. Siga. E eu ia justamente levar essa conversa para a finalização, falando justamente do combate ao racismo na escola, mas você trouxe isso. Sim. Nada melhor do que combater o racismo na escola do que conhecimento, levantar a autoestima e, na verdade, fazer com que o negro entenda da sua história, né? Pelo que você falou. Entenda, saiba. E tem orgulho. E tem orgulho. E orgulho, exatamente. Tem orgulho de quem você seja. Acabou. O Malta sempre a gente faz, né? Malta, né? Bata em mim não, viu, Malta? Pelo amor de Deus, fica aí. Ó, Malta, a gente vai à palestra, um dia Malta disse, eu posso contar uma história? Aí eu disse, pode. Aí ele disse, olha, isso aqui é o anjo, era bem branquinho. Lá no céu. Aí Deus disse, vai pra terra. E o anjo bem branquinho. Quando foi descendo, a história que ele conta, quando foi descendo, aí o sol quente, quando cheguei na terra, quando o Silvano chega na terra, chega pretinho, mas continua sendo anjo. Aí pronto, é uma história que ele conta, e quando a gente vai dar uma palestra, eu digo, Malta, a história, conta a palestra. Quando eu estou junto com o Malta, eu digo, conta a história. E Malta diz, Silvano, tu vai terminar de me processar essa história. Eu amo, sabe por quê? Porque ele nessa história, ele mostra que Silvano Gabriel, desde quando criança até hoje, é a mesma coisa. É a mesma pessoa. Eu não mudo. Eu entro nessa filosofia, nessa história de Malta, transformando em uma realidade. Eu um dia disse, se hoje eu não quero não, agora não. Hoje eu morri, eu morro satisfeito. Porque eu morro sendo... Ninguém quer morrer. Não quero não. Eu morro sendo o que eu fui e o que sou. Não quero mais, né? E Tá voltando um pouco daquela história, né? A gente tem muitos que essa juventude principalmente precisa conhecer essas histórias, né? Exatamente. Para saber, porque quem não sabe de onde veio tá perdido no meio do caminho sem saber para onde vai. Para onde vai, né? Concordo exatamente, concordo plenamente. Então a gente tem que saber. É por isso que eu faço questão de dizer, onde tu mora? Sítio Cipó, porque nasci lá, me espalhei, fui Bahia, fui para todo canto, voltei para Santana, morei na cidade, mas consegui dar um jeitinho de voltar para lá e tô lá. Então eu acho que isso é raiz, é a história, é a vida, tem que ser isso. Eu acho tão triste quando eu encontro uma pessoa que ela não sabe quem foi o bisavô, avô, o que foi que ele fez. Para mim é uma pessoa que vive vagando na terra. Exatamente. E quem é você? Rapaz, é uma pergunta às vezes tão profunda, porque você, não, eu sou fulano de tal, eu trabalho... Mas você veio de onde, pelo amor de Deus? Uma nave espacial lhe deixou na Terra e foi embora? Não. Então, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma trajetória que, para ele estar ali, alguém caminhou, alguém caminhou para aquela pessoa, e assim foi. Eu acho tão deprimente quando a pessoa não sabe a sua história. Ele foi poético. Eu posso terminar a poesia dele? Maria. Eu não sei de onde vim, já não sei de onde vou. Eu nasci nessa terra, eu senti do sol calor, vivendo na esperança que alguém me ofereça amor.
Silvano Gabriel, cara, eu só agradeço mais uma vez você participar desse podcast, porque é uma honra, é a nossa primeira volta, né? De um convidado que a gente traz de novo pra cá. E eu tenho certeza, são 24 livros, minha gente. Esse aqui é o 24º. Então, assim, não vai faltar assunto quando esse cara vier, não vai faltar. Mas eu só digo, fazer o recadinho, quem quiser procurar esse livro, procura o Silvano, que ele tem as edições direitinho. E tem também o tio Malta, a SWA, Instituto Editora, que também pode, Malta Neto. Como é o nome? SWA Instituto. Então, quem quiser, procure. Tem o site lá, SWA Instituto, da internet, pode olhar. E a gente vai deixar o contato do Isso, Silvano aí. exatamente. Vai deixar o contato na descrição dessa live. Pode entrar em contato com este poeta, com este cara que é o máximo. E é isso. É um artista, né? Artista. O cara é... multifacetado. E da próxima, quem sabe a gente bota ele aqui de nega maluca, né? Pra próxima vez, né? Mulata difícil. Mulata difícil. A gente, eita, bem lembrado, na última live que a gente fez com ele, ele trouxe os personagens aqui. Ele fez um joguinho aqui com os personagens, foi muito bom, Silvano, foi muito bom. Cara, obrigado. Nós estamos, eu sei que estou já finalizando, Não, mas eu quero só dizer, nós estamos planejando para março um show de humor para adultos com a nova turma de teatro que estão recebendo certificado agora, a 15ª turma, né? 14ª turma, estão recebendo agora o certificado e a gente vai fazer um show para adultos. Dessa vez, se vocês dois não forem, vai ter um problema sério. Alguém os dois, Amanda, anota aí, por favor. Se os dois não comparecerem no meu espetáculo juntamente contigo, vai ter problema. Vai ter problema. Eu só estou mais perdoado porque eu já fui, então eu conheço um pouco. Eu mas ainda não. Você não que foi. Conversa de perdoado. Diz que é 70 vezes 7 para perdoar, mas eu digo a você, essa não vai ter que ir. Ô, Silvano, mas eu vou, com certeza eu vou. E eu também vou esperar o meu livro que eu tô... Não, o livro entrega voei até amanhã, com certeza. Deixar comigo, Deixo contigo. Pronto. Ele não fica não, porque ele já tem o dele. Viu? Muito bem. É isso aí, né? Mais um podcast essa semana. Galera, lembrando o lembrete que a gente fez no começo. Esse mês a gente vai ter alguns episódios gravados e vocês vão acompanhar, mas não se preocupe. Toda semana é de lei podcast Café com Moído. Até a próxima, se o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.